Bom, pessoal, então a gente parte para o nosso próximo bloco comigo na tela. Vamos lá. Questão 7. Olha só. Na questão 7, a forma verbal em destaque está empregada de acordo com a norma padrão em... Olha só o que a gente comentou, né? Está empregada de acordo com a norma padrão em... O diretor foi trago. Lembra que nós falamos do trago? Toma cuidado com ele, beleza? O diretor foi trazido ao auditório, não é? Beleza. O aluno foi suspendido. Não, né? Tem suspendido, mas foi suspenso. Lembra? Belezinha, tranquilo. O réu tinha sido isento da culpa. Olha só, o réu tinha sido isentado da culpa. Beleza? Olha o verbo ter aqui, ó. Tinha sido isentado. Ok. A autoridade havia extinguido. É do verbo extinguir, eu tenho o verbo haver aqui, ó. Extinguido, tem que ter o DO no particípio regular. Agora a letra E. Pedro já tinha pegado os ingressos na recepção. Locução verbal, aqui é o tempo composto, mais que perfeito do indicativo. O verbo ter, que é auxiliar, no pretérito imperfeito, concorda comigo? Do indicativo. Então, nós temos letra E como a correta. Belezinha? Tinha pegado. Olha só, particípio regular, normal. Ok? Beleza, voz ativa aí. E as demais nós já corrigimos. Vamos pegar a próxima? Questão 8. Em qual dentre as frases abaixo a forma verbal em destaque está corretamente empregada? Vamos analisar isso daí. Olha só. O fogão não foi acendido até aquele momento. Não foi acendido, está correto? Olha só a próxima. A invenção foi aceita de imediato. Opa! Olha a próxima. As crianças foram expulsadas da cozinha. Veja aí. Olha só a letra D. Ele tinha limpo. Será que é o correto? Olha só a letra E. Ele tinha aceso. E aí? Nesse caso, o que a gente vai notar, né? Olha só os verbos ter aqui, ó. Verbo ter, tinha. Então aqui, ó. Tinha limpado, tinha acendido. Concorda comigo? Beleza. O fogão não foi aceso até aquele momento, beleza? As crianças foram expulsas, é com o verbo ser aqui, ó. Então, é expulsas. A invenção foi aceita, letra B de bola. Ó. Aceitado tem aceitado e foi aceita, beleza? Então, nesse caso, a alternativa B de bola é a correta. Banco Gran Rio gosta de cobrar isso, é bom a gente ficar ligado, beleza? Tranquilinho? Vamos pegar a próxima. Questão 9. Vamos aqui entender essa questão, tá? Entendê-la. Olha só. O verbo ganhar, na sua forma usual, é considerado um verbo abundante, apresentando, pois, duas formas de particípio, beleza? Uma forma regular, ganhado, que tem o DO aqui, outra irregular, também chamada de supletiva. E nesse caso, nós temos essa estrutura, ó, ganho. Tá legal? Beleza. Dentre os verbos encontrados abaixo, qual é aquele que apresenta somente uma forma irregular? Quer dizer, ele vai apresentar apenas uma forma, que é irregular. Beleza? Então, nesse caso aqui, vamos observar aqui, ó. Vamos pegar o verbo, vamos pegar da alternativa E para a alternativa A. Olha só. O verbo vingar. Então, eu posso falar que a população tem vingado de outras pessoas, né? Ó, então, o fulano tem vingado das pessoas, ok? O verbo ocorrer, tem ocorrido tantos problemas, terror, tem ocorrido, né? Isso é tido com muita precisão, né? Então, tem tido problemas aqui. Então, aí nesse caso, o verbo ter, ele pode ficar no regular. Eu tenho ficado preocupado com algumas ações, eu tenho ficado preocupado. Mas, cara, eu tenho visto tantos problemas. O verbo é ver. Se fosse regular, seria vido. Tem jeito, moçada? Não tem. Só tem a estrutura irregular, beleza? Eu tenho visto. Então, a alternativa A é que a gente tem que marcar. Belezinha? Tranquilinho. Vamos pegar a questão 10 aqui, olha só. A sequência de verbos destacada não pode ser considerada uma locução verbal. Vamos, então, observar isso daí. Vamos lá. Eles iam estabelecendo, eles vinham estabelecendo, eles iam estabelecendo, né? Olha só o próximo. Esperamos ser
você é o vitorioso. Caramba! Aqui, ó, eu venho estabelecendo, ele ia estabelecendo, a gente viu, né? Beleza, aquela estrutura da locução verbal, tranquilo. Agora, esperamos, cara, não vi nenhum verbo auxiliar esperar lá naquela locução verbal, não. Então, de repente a gente vai fazer o que, ó? Marca aqui, por enquanto, ó. Olha o próximo. As pessoas haviam feito, tinham feito. Isso aqui é a letra B, é o tempo composto da locução verbal. Isso daqui é o pretérito mais que perfeito composto, né? Então, isso aqui é a locução verbal, sim, tranquilo. Letra D, estou investindo. Olha só, eu estou investindo, estar investindo. Isso é locução verbal, tranquilo. Aqui é locução verbal modal. Cara, eu tenho de fazer planos para o futuro. Eu tenho que fazer planos para o futuro. Há uma necessidade, beleza? Agora, fica mais fácil a gente analisar, né, por eliminação. Eu posso dizer o seguinte, ó, esperamos ser você o vitorioso. Olha só como é que eu posso desenvolver isso aqui, ó. Esperamos que você seja o vitorioso. Está vendo? Ó? Esperamos que você seja o vitorioso. Então você viu aqui o que a gente pode transformar, né, pode desenvolver na segunda oração. Então aqui é uma oração principal, aqui é uma oração subordinada. Está vendo só? Então nós não temos locução verbal. Eu tenho um verbo de uma oração aqui, um verbo de outra oração. Por isso a alternativa B de bola é a correta. Questão 11. Olha só, moçada. Nós temos aqui o seguinte, ó. A frase inicial do texto tem saído nos jornais, olha só, o verbo ter no presente do indicativo, saído é particípio. Está vendo? Ó? Então, ó, tem saído nos jornais, é a mesma estrutura que nós comentamos, que, olha, eu tenho estudado. Lembra que a gente comentou? Ó, isso é o pretérito perfeito composto, marcando aquela noção de rotina, aquela coisa toda que nós falamos, né? Beleza. Então ele colocou assim, aqui em cima, ó. Tem saído nos jornais, chuvas deixam São Paulo no caos. É verdade que os moradores estão sofrendo além da conta, quer estejam circulando pela cidade com seus carros ou nos ônibus e metrô, quer estejam em casa ou no trabalho. Tem saído nos jornais, beleza? Ok. Então vamos lá. Essa estrutura tem saído nos jornais mostra uma forma verbal que indica o quê? Uma ação que ocorreu há pouco tempo. Ela simplesmente ocorreu e pronto. Ele mostrou aqui um pretérito perfeito. Ó. É uma ação que ocorreu há pouco tempo. Será que é isso? Letra B. Uma ação que ocorria no passado. Então, quer dizer que agora não ocorre mais. Né? Isso aí seria o pretérito imperfeito, né, do indicativo. Olha só a letra C. Uma ação iniciada no passado e que se repete no presente. Tem saído nos jornais. Vamos lá. De repente, isso daí tem uma boa estrutura, né? Vamos lá. Letra D. Uma ação que ocorre no presente e vai repetir-se no futuro. Se vai repetir no futuro, a gente não viu nada nas locuções verbais sobre isso. Concorda comigo? Vai se repetir no futuro? A gente não sabe. Olha só a letra E. Uma ação que depende de uma condição para realizar-se. Não é isso que nós vimos, né? Isso aí só se fosse naquela combinação que a gente viu. Se você estudar, passará na prova. Se ele estudasse, passaria. Não depende de condição. Então, essa é a estrutura que a gente tem aqui. Tem saído nos jornais. Então, a gente foi para como? A gente foi eliminando, não foi? Então, é a alternativa C. Na literalidade daquilo que a gramática fala. Uma ação iniciada no passado e que se repete no presente, né? Tem saído nos jornais. Veja só que aí ele não fala sobre uma estrutura específica. Lembra uma questão anterior que a gente fez? Que falou sobre o contrato de um jogador? Aí, naquele caso, ele falou, é alguma coisa que aconteceu, né, recentemente e vem ocorrendo. Tudo bem. Aí a gente tinha a letra E, que a gente tinha ficado meio na dúvida, que é aquela que se repete no passado e se repete no presente. Por isso que a gente eliminou pelo contexto. E aqui, pelas alternativas, nenhuma mostrou para a gente a noção, né, desse pretérito perfeito composto. Então, essa é a ideia geral. Ação iniciada no passado que se prolonga no presente. Belezinha? Bem tranquilo, né? Ok, letra C é a correta, beleza? Vá sempre por eliminação, tá? Trabalhe por eliminação. Por quê? Muitas coisas, você for aprofundar demais, você acaba se confundindo, perde tempo na hora da prova.
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu falo isso em todas as aulas eu falo isso. Nunca marque a alternativa correta. O que você vai fazer? Você vai eliminar as alternativas erradas. Você vai eliminando. Então, se você já estudou locução verbal, viu lá, tem saído nos jornais. Cara, isso é rotina. Isso é rotina. Tem saído nos jornais. Isso é pretérito perfeito composto. É rotina. Beleza. Aí você vai nas alternativas, ele fala que aquilo que acabou de acontecer, aquilo que vai acontecer no futuro, que você vai notando que a estrutura fica bem fora do contexto. Então, para aquela pessoa que já estudou, fica fácil eliminar as alternativas. E aí, o que você nota? Aí eu vou fazer uma jogada aqui dessa questão, que ele falou lá, ó, uma ação iniciada no passado e que se repete no presente. E aqui falou, tem saído nos jornais. A mesma coisa aconteceu numa questão anterior que a gente fez aqui, que falou do contrato do jogador Juan. Foi na notícia no jornal também. Aí você ficou entre a alternativa D e E. Né? E aí a alternativa E falou lá assim, que é fato que se repete no passado e se repete no presente. Mas não que se prolonga no presente. É algo que aconteceu no passado e se prolonga no presente. Né? Aqui ela colocou literalmente, e não havia nenhuma outra alternativa que nos confundisse. Por isso que aqui fica bem mais tranquilo do que aquela questão anterior. Aquela anterior, nós tínhamos que voltar ao texto e observar especificamente o que o contexto me diz. Beleza? A mesma coisa aconteceu com aquela noção que a gente viu de obrigação e necessidade. Quem vai determinar isso é o quem? É o contexto. Por quê? A locução verbal modal, ela é de necessidade ou obrigação. Isso vai depender sempre do contexto. Beleza? Quer ver só uma que a gente vê, que a gente pode confundir? Eu devo estudar hoje. Se eu falar assim, ó, cara, eu devo estudar hoje. Dependendo da forma como eu faço, dependendo da estrutura como eu falo, dependendo do contexto colocado, eu vou ter a mesma frase com sentido diferente. Cara, eu devo estudar hoje. Eu devo estudar hoje, eu tenho necessidade, eu tenho que fazer isso. Né? É imperioso estudar hoje. Beleza. Ou então alguém fala assim, desculpa. Ou então alguém fala assim, Terror, você vai estudar hoje? Cara, eu devo estudar, não tenho certeza. Olha só, nesse devo estudar agora, nesse novo contexto, não, houve uma imprecisão. É com o verbo dever, mas é obrigação? Não. Aí, o contexto é que vai me dizer. Por isso que naquela questão, até o Rafael perguntou, pô, Terror, volta naquela lá que eu não entendi e tal. É basicamente em cima do complemento que quem montou a questão fez. Porque aquele complemento é que vai marcar, opa, tem que ser alternativa D de obrigatoriedade. Moçada, eu fiz parte de banca, né, de concurso, por algum tempo. E todo professor que monta a questão, ele é obrigado a falar por que não cabe a alternativa A, não cabe a alternativa B, não cabe a alternativa C, por que tem que ser a alternativa D? Olha aqui, ó, não ficou bom, isso aqui não ficou. O coordenador fala, olha, aqui eu me confundiria. Essa estrutura aqui pode levar o candidato a uma dúvida. Aí o professor, puxa a orelha do professor, ele vai lá e para poder amarrar a questão e evitar um recurso, ele vai, como aconteceu naquela questão, ele amarrou. Mostrou todo um contexto para provar para você que tem que ser obrigação e não necessidade. Belezinha, moçada? Vamos que vamos? Mais uma descendo ladeira. Vamos que vamos. Pegamos lá. Questão 12. Veja só. FGV. Assinale a alternativa cuja frase mostra uma inadequação entre o tempo verbal utilizado e o termo adverbial sublinhado. Então, olha só, o tipo de questão aqui mudou um pouquinho, né? Então, você vai associar ao tempo verbal e o adjunto adverbial. Tá legal? Ó, cresce, ó, a cada dia. Cresceu no ano passado. Tinha crescido e cresceria. Então, a gente tem que associar uma coisa à outra. Vamos, então, tentar observar essa inadequação? Olha só. A demanda pela água tem crescido, rotina, nos últimos tempos. Vem do passado até o presente. Pretérito perfeito composto de acordo com a regularidade. Numa boa. Letra B. A demanda pela água cresce a cada dia. O verbo crescer, no presente indicativo, marca a regularidade. A cada dia confirma essa ideia de regularidade. Tranquilo. Letra C. A demanda pela água cresceu, é passado, no ano passado. Opa, então marcou aqui pretérito perfeito. E aqui, essa estrutura adverbial mostra algo passado.
tá? Beleza. Letra D. A demanda pela água tinha crescido nos tempos de agora. Tinha crescido, isso aqui é pretérito mais que perfeito composto. É o passado do passado. Ele falou que nos tempos de agora, opa, então está fora. A letra D de dado é a que marcou a inadequação. Beleza? Letra E. A demanda pela água cresceria nesses tempos futuros. Futuro do pretérito, porque é uma hipótese. Cabe sim numa boa. Tá? Questão 13. É bom lembrar que a população continuará crescendo. Assinada a alternativa em que a adequada correspondência de tempos verbais foi desrespeitada. Então, vamos tentar observar essa correspondência de tempos verbais aqui. Aquela que não é respeitada. Vamos então analisar, olha só. É bom que lembramos que a população continuará crescendo. Rapaz, olha só, nesse caso, ó. É bom que lembramos. Será que é isso mesmo? Né? É bom que lembremos. Então, é bom, olha só a ideia da suposição aí. É bom que lembremos que isso deve ser feito. Concorda comigo? É uma possibilidade. É bom que lembremos isso. E não é bom que lembramos, tá? Então, em princípio, aqui, ó, você marca aqui, mas a gente não sai marcando a alternativa correta, né? Então, o ideal seria lembremos aqui. Vamos verificar se de repente a gente tem alguma estrutura também desrespeitada. Olha só. Letra B. Será bom que lembremos que a população continuará crescendo. Futuro, presente do subjuntivo, numa boa. Seria bom, ó, futuro do pretérito, que lembrássemos pretérito imperfeito subjuntivo que a população continuará crescendo. Opa, até aí numa boa. Teria sido bom que tivéssemos futuro do pretérito com pretérito imperfeito. Tranquilo. Letra E. Foi bom que lembramos. Ah, isso foi bom. Rapaz, nós lembramos, né? Isso foi bom. Então, nesse caso, ó, pretérito perfeito, e lembramos aqui também como pretérito perfeito. Cabe numa boa. Agora, aqui, ó, é o presente do subjuntivo que a gente tem que colocar. É bom que lembremos que a população continuará crescendo. Por isso, a alternativa A é correta. Beleza? É a que desrespeita, né? É a incorreta que ele pede aqui. Ok, vamos que vamos? Vamos lá. Questão 14. Olha essa questão 14, é mamão com mel, banca a Fundação Carlos Chagas, ela gosta de cobrar essa substituição. Escolhera, olha só, tem a desinência modo temporal, ra, né? É o pretérito mais que perfeito simples, meus amigos. Vamos lá. O verbo grifado na frase acima pode ser substituído sem que se altere o sentido e a correção originais e o modo verbal por. Esta é uma questão puramente gramatical. Eu tenho o pretérito mais que perfeito simples e ele vai escolher aqui, ó. Ah, então eu posso colocar, ó, aqui é o pretérito mais que perfeito, é o passado do passado. Eu posso colocar o futuro do pretérito no lugar? Poxa, fica bem ruim, não fica? Olha só, essa outra estrutura. Vamos pegar isso aqui, ó, simples primeiro, ó. Escolher-se, que é pretérito imperfeito subjuntivo, não dá. Ah, já que eu tenho aqui, ó, o simples no pretérito mais perfeito, vou colocar o mais que perfeito aqui também, ó, como auxiliar, houvera escolhido. Não. Aí a gente viu que o mais que perfeito composto é com o verbo ter ou haver no pretérito imperfeito do indicativo. Lembra? Então tem que ser o quê? Tinha ou havia. Beleza? Tinha ou havia. Letra B de bola é a correta. Então a gente matou gramaticalmente. Ele quis que você, então, trocasse o mais que perfeito simples pelo mais que perfeito composto. Tá legal? Só para você ficar ligado nisso daí. Vamos à frente, então? Vamos pegar a próxima? Olha só. Questão 15, também FCC. Vamos pegar a próxima aí, olha só. A construção destacada aqui, devido ao tempo e modo verbais empregados, expressa fato iniciado no passado e que se prolonga até o momento em que se fala. Ó, você nem olhou ainda as alternativas. Eu acabei de falar para você aqui, você nem olhou. Pensa comigo aí, pensa comigo aí. Qual é o tempo verbal, né, ou a locução verbal, que expressa fato iniciado no passado e se prolonga até o momento presente? Qual seria o tempo composto ou a locução verbal? Ah, terror, então é o pretérito perfeito composto. Eu tenho estudado todos os dias, desde o passado até agora.
Eu posso trocar pela locução verbal vir mais gerúndio. Cara, eu venho estudando todos os dias. Beleza? Então, vamos lá. Vamos analisar se cabe isso, né? Se nós temos essa estrutura, ou se nós vamos ter algum verbo que vá transmitir essa ideia. Beleza? Então, olha só. Letra A. Todos entendiam um objeto de peso e volume, composto de folhas encadernadas, protegidas por papelão ou couro. Isso daqui é o pretérito imperfeito indicativo. É uma rotina, uma regularidade no passado. Beleza? Olha a próxima. Foi nelas que leitores e escritores aprenderam a se encontrar e trocar ideias. Foi é pretérito perfeito. É uma ação pontual no passado, né? Beleza. Olha a próxima, letra C. Leitores e escritores aprenderam a se encontrar. Aprenderam a isso, né? Aprenderam a se encontrar. Então, não vai transmitir uma ideia de um fato iniciado no passado. Beleza? Olha a próxima. Pelos últimos 1000 anos, dos manuscritos aos incunábulos e aos impressos a laser, os livros têm sido chamados de livros. Têm sido chamados de livros. Então, nós temos aqui ó, o verbo ter, tá vendo só? E na sequência eu tenho o verbo principal, que é um particípio. Terror, mas peraí. Aqui o continuarão ó, é futuro, beleza? Então já sabe, ó, tem o verbo ter aqui, a alternativa D de dado é correta. Mas agora vamos observar o seguinte, olha só. Ô Terror, mas você não falou que o pretérito, ó, isso aqui ó, expressa fato, iniciado no passado e que se prolonga até o momento em que se fala. Isso é típico do pretérito perfeito composto, beleza? Então, qual que é a estrutura que nós falamos? Ó, tenho estudado. Ou então eu teria o quê? Vir, né? Então seria o quê? Venho estudando. Beleza? Ó, seriam os dois aí, ó. Tranquilo. Mas, Terror, tem sido chamados? Peraí. Você falou que no pretérito perfeito composto, o particípio não se flexiona. Aí, Terror, já tem problema aí, ó. Mas o que acontece, moçada? Nesse caso aqui, ó, a gente vê isso na nossa aula de concordância. Vamos colocar aqui a voz ativa, porque aqui está na voz passiva. Vamos colocar a voz ativa aqui, ó. Os livros têm sido chamados de livros. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Nós temos chamado os livros de livros. Tá? Vou colocar assim uma voz ativa, dessa forma aqui. Ó. Nós temos chamado os livros de livros. Tá beleza? Ó? Então eu tenho aqui ó, um sujeito que age, é o sujeito agente, e aqui o objeto direto, que é um termo paciente. Tá legal? Beleza. Agora o que você vai notar? Os livros, né, ó, é o objeto direto, que é um termo paciente. Ele vem para cá, ó, na voz passiva, deixa eu colocar aqui embaixo, aqui, ó. Os livros são... não são não, né? Os livros têm sido chamados, tá, ó, por mim, por nós, tá ok? Por quê, moçada? Na transformação da voz ativa, quando eu tenho locução verbal, eu coloco o verbo ser, mas esse verbo ser toma a forma nominal do verbo principal. Então, se aqui eu tenho o particípio não flexionado, o verbo ser fica particípio não flexionado. Para liberar esse particípio, para ficar aqui, ó, flexionado. Então, os livros têm sido chamados, é o pretérito perfeito composto, porém, ele se encontra na voz passiva. Beleza? E é por isso que nós temos o gabarito alternativa D de dado. Belezinha? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus.